Bem, meio-dia e 43, você ligado no Atos no Rádio, e nós temos a partir de agora um bate-papo com o presidente da Câmara, Dr. Fábio Longuinho, está participando aqui hoje do nosso programa e veio até numa situação de gentileza nos trazer uma moção de aplausos, né, pelos 29 anos do Jornal Atos em sua circulação aqui na cidade, o que, graças a Deus, esse tempo todo, e o trabalho e o apoio sempre de pessoas importantes, nós chegamos até aqui e continuamos. Eu queria, primeiramente, agradecer a participação aqui, o gesto de todos os vereadores em aprovar uma moção de aplauso para o Jornal Atos. Já teve, no passado, o repúdio, já teve tudo, mas cada momento é uma fase, né? Boa tarde, Éder, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Transvale, aos que nos acompanham através das plataformas digitais, Facebook, YouTube, e que acompanham o Jornal Atos. Momento de muita alegria poder estar trazendo em mãos uma moção, a número 23 de 2023, que reconhece e parabeniza. Se o meu pai fosse vivo, já ia jogar no bicho com esses números, né? 23 de 2020, com certeza. Com certeza. E lembrando que é um reconhecimento, sim, da Câmara Municipal. E eu também fico feliz porque quando participei da administração do saudoso ex-prefeito, ex-deputado estadual, Dr. Paulo César Neme, na oportunidade em que era o responsável pela pasta de administração, também naquele momento fui um dos precursores com relação, naquela oportunidade, a toda a questão que envolveu a doação da área aqui para hoje a construção e todo esse complexo de comunicação que é o Jornal Atos para a cidade de Lorena. Então, dupla alegria em poder, quando no Poder Executivo ter feito parte, e agora também no Poder Legislativo. E para nós, a dupla gratidão, né? A você que sempre foi gentil a gente, até na legislatura passada, quando a gente tinha algumas divergências, né? Que, inclusive, citando e envolvendo a doação dessa área, né? Que parecia que a gente tinha assaltado isso aqui, né? E que isso aqui não tinha jornal, né? Era mais ou menos isso, mas são águas passadas. Então, duplo agradecimento a você nesse sentido e também aos vereadores atuais, né? E muitos, inclusive, que pegaram o couro na legislatura passada contra a gente, mas que hoje entendeu que a situação é outra, né? Exatamente, mas eu acredito que o momento é outro da política da cidade de Lorena, embora inclusive hajam divergências partidárias, é nítido que a Câmara de Lorena tem proporcionado uma estabilidade política, e isso se deve a esta nova legislatura, aos 17 vereadores que compreenderam a necessidade de, embora existirem divergências partidárias, proporcionarem a estabilidade. E com estabilidade, o reconhecimento a diversas pessoas e instituições que fazem da cidade de Lorena uma cidade melhor para se viver. Fábio, a gente percebe a Câmara bem presente, né? Em todos os assuntos importantes da cidade, é claro, a Câmara faz parte, né? E hoje a gente enxerga uma nova Câmara Municipal. Você participou da legislatura passada, você viu as dificuldades. Parece que os dois ex-presidentes não foram muito felizes no tratamento com as contas, com o tribunal. Não sei se era a contingência do período, mas agora nós percebemos uma gestão sob a tua tutela, né? Muito cuidadosa, né? Muito pautada naquilo que a legislação permite. Eu percebi, inclusive, e a cidade percebe que teve atitudes da sua parte até antipolítica que você teve que tomar, justamente porque assim a legislação indica. Não é fácil, né? Trazer uma Câmara agora, já direcionar para um concurso público, para estabilizar a parte funcional, porque a parte administrativa ela pode ser passageira, mas se você fazer uma funcionabilidade, dificilmente quem entrar para fazer a parte política vai mudar aquilo que está pautado em cima de uma transparência e de uma legalidade. Exatamente, Éder. A nossa formação acadêmica, ela nos dá a dimensão daquilo que é necessário ser feito para poder, primeiro, respeitar uma legislação bastante atuante dentro da questão que envolve os apontamentos do Tribunal de Contas e também a própria questão que envolve as constitucionalidades
dos dispositivos que nos são impostos, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quando nós assumimos a presidência da Câmara no início de 2021, foi realmente sabedor daquilo que seria um desafio muito grande, alinhar a questão política com a questão de gestão do prédio da Câmara Municipal. E graças ao bom trabalho da mesa administrativa e do relacionamento claro e transparente com todos os nossos pares, nós aos poucos, de maneira gradativa, estamos conseguindo implantar aquilo que é o que a legislação permite e nos obriga. A contrapartida é, claro, ter inclusive algumas medidas que nós tomamos que não agradam a todos, como, por exemplo, foi a exoneração de 12 funcionários comissionados, foi, por exemplo, a necessidade de se colocar nível superior de exigência para aqueles que eventualmente são escolhidos para compor os cargos em comissão da Câmara Municipal. Mas não só isso. Essa questão, por exemplo, falada do concurso público, não é uma vaidade da mesa administrativa na sua realização. É realmente uma necessidade. Foram ali extintos cargos no projeto que nós aprovamos recentemente, que não tinham mais necessidade de se fazer parte da estrutura organizacional da Câmara Municipal. Em contrapartida, eram necessários a criação de alguns que já não tem como conviver sem. Por exemplo, o cargo de controlador interno. O tribunal ele aponta não só na Câmara de Lorena, mas em todos os municípios do estado de São Paulo a necessidade de que haja em concurso público a função do controlador interno. E qual que é a graduação de um controlador interno? O controlador interno é um cargo, de acordo com a nossa lei criada, que vai exigir o nível superior em direito ou em administração ou em economia, se não me falha a memória. Então, tem que ser alguém que entenda realmente de legislação, alguém que entenda da questão contábil e financeira. Por quê? Porque o cargo de controlador interno, ele funcionará como uma primeira avaliação para dar elementos para o Tribunal de Contas fazer a sua auditoria externa dentro da Câmara Municipal. Então seria uma espécie de supercargo que vai avaliar inclusive as ações do presidente da Câmara e de todos os demais departamentos para ver se esta repartição, se essa instituição está cumprindo as normativas que são impostas pela legislação e também pelas resoluções do Tribunal de Contas. Então, olha o tamanho da importância que será a pessoa que passar no concurso público de ser aquele que vai fiscalizar internamente todas as ações do Poder Legislativo. Para o Poder Executivo, também agora a obrigatoriedade de ter um controlador interno. Ou seja, não é uma vaidade, não é uma questão que envolve uma vontade da mesa administrativa, é uma obrigatoriedade. Seria uma espécie de um primeiro-ministro? Na verdade, é como se fosse um procurador, se a gente pensasse assim, mas com toda a autonomia para auditar as questões que envolvem a parte administrativa, contábil e financeira do órgão público. Daí a graduação, né? Daí a necessidade. Porque existem duas realidades que às vezes os nossos ouvintes não desconhecem, né? Numa Câmara Municipal existe a realidade administrativa contábil, que essa tem que bater, e a realidade política, que tem que fazer as coisas acontecerem, né? Com certeza. Quando se administra, faz o administrativo pautado na política, é o que está acontecendo aí, né? É que presidente que passou pela Câmara, um mandato, depois ficou 30 eleições sem poder participar, né? Até prescrever tudo e fazer as coisas, e que se não fosse as manobras, talvez não poderia estar nem solto, né? Então a gente percebe isso aí, é quando usa o cargo administrativo, econômico, para se fazer política. E, às vezes, infelizmente, a política é pessoal. Eu não quero entrar para essa área, senão vou ter que... não é interessante isso aí. Mas a realidade é essa, né? São dois parâmetros, né? Existe o Fábio Longuinho, administrador na Câmara, que ele tem que fazer com as contas fechem, né, dentro de um orçamento, dentro do recurso. Existe também o Fábio Longuinho, presidente da Câmara, político, que tem que interagir com o resto da sociedade. É difícil isso, hein? Exatamente. Nós temos uma dupla função, nunca perder de vista uma das prerrogativas que é a do vereador de representar a população, não só os seus eleitores, mas todos, inclusive aqueles que não votam.
nós temos quase 90 mil habitantes e os 17 vereadores foram escolhidos para pensar o melhor para esses 90 mil habitantes. Então existe o vereador Fábio Longuinho, que está atento a essa demanda da população. E existe um administrador, um responsável por fazer com que todos os recursos da Câmara sejam de maneira responsável gerido. E isso envolve o quê? Folha de pagamento, isso envolve servidores, envolve equipamentos, mobiliários, condições para proporcionar um trabalho decente. Sempre com a observação da responsabilidade fiscal e da responsabilidade das legislações que nos condicionam a fazer um trabalho bem engessado, que assim que deve ser, para a gente não ter problemas no futuro. Concurso é a grande realidade, não só de Lorena, da Câmara de Lorena, será da Prefeitura de Lorena, do Executivo e dos nossos municípios vizinhos. Porque a regra para você ingressar na administração pública é o concurso público. Então, a exceção é os cargos em comissão, que cada vez mais vai se apertando, vai se tendo uma cobrança muito maior por parte dos órgãos fiscalizadores para ir gradativamente diminuindo. Então, a nossa responsabilidade que são os transitórios, inclusive. Exatamente. Né? Assim como o vereador, ele está hoje vereador, alguns funcionários eles estão comissionados. Não é a realidade daqueles concursados que têm a perspectiva de ficar ao longo de muitos anos. E a contrapartida desse ao longo de muitos anos é o aperfeiçoamento, é a qualificação e é realmente tratar a coisa, entre aspas, públicas com muita responsabilidade, de uma forma com que, independente das questões partidárias, a instituição possa caminhar de maneira autônoma, sem a ingerência política daqueles que de maneira provisória estão hoje no Poder Legislativo. Muito bem. E nós estamos vendo isso na Câmara hoje, caminhando para esse lado. Nós temos uma mesa administrativa muito parceira, vereadora Vanessa André, inclusive nós estamos no mês da mulher, viu, Éder? Eu venho aqui com a missão de pedir para que você eventualmente abra o espaço para que ainda dentro do mês de março a gente possa trazer aí a vereadora Vanessa André para falar um pouquinho das políticas das mulheres para a cidade de Lorena. Mas a vereadora Vanessa, o vereador Adilson, o vereador Beto Pereira são pessoas que, ao lado do Fábio Longuinho, administram essa mesa administrativa e têm tentado, dentro das nossas limitações, proporcionar o equilíbrio. E inclusive o equilíbrio político para que a cidade de Lorena possa, em comunhão o Poder Executivo e o Poder Legislativo, proporcionar as ações políticas necessárias para a nossa população. Um desafio muito grande que cada dia precisa ser renovado, a cada dia precisa ser buscado, porque não é fácil. Nós estamos ali num local onde é heterogêneo, não é homogêneo, então cada um tem uma realidade, cada um tem uma ideia, uma ideologia, mas que no final precisam pensar o bem comum, que é uma ação mais ampla para a cidade de Lorena. Então as vaidades precisam ser colocadas de lado para que a gente possa, independente principalmente das questões partidárias, aproxima-se as eleições de 2024, nós poderemos ter diversos caminhos a serem traçados, mas a política ela não pode ser maior do que a estabilidade política dos responsáveis hoje por fazer parte de representar a população de Lorena. Mas a gente não temos mais aquelas polêmicas nas votações, né? A semana passada teve, é claro, as contas do ex-prefeito Fábio Marcondes, de 2019, que veio para discussão. Teve lá, a gente percebeu que uma sessão, embora tenha tido duas, eu assisti a sessão, eu vi dois manifestantes, né? A Vanessa Andréia, né? A Vanessa Andréia e o vereador Elcio Vieira Júnior discutirem a Câmara. E eu vi uma Câmara ordeira, né? Com raras exceções, né? A intervenção da presidência no momento em que a tampa da chaleira podia pular fora, né? Mas a gente percebeu assim uma sessão tranquila, como tem sido as demais, né? Nós não temos visto as polêmicas na Câmara Municipal, que era tão frequente no passado, né? E eu acredito que isso aí é o que se dá um nome para a população entender de estabilidade política, né? Porque para anarquizar é 2 minutos, né? Nós temos muito claro a necessidade de ter celeridade, inclusive nas tramitações dos projetos que entram na Câmara Municipal, principalmente os projetos de autoria do chefe do Poder Executivo. Não que os projetos
dos vereadores sejam menos importantes. Mas é natural que os projetos do chefe do Poder Executivo, que é o executor das políticas públicas dentro do município, eles precisam ser tratados com mais celeridade, sem que com isso se afaste a necessidade de discussão e análise dos projetos. Então, diante dessa necessidade de celeridade, mas sem tirar também a prerrogativa do vereador, nós estamos fazendo cumprir a lei orgânica do município, o regimento interno e também dando condições de que todos se manifestem, mas de maneira cordial, de maneira respeitosa ao fazer a utilização da tribuna. E assim tem sido ao longo desses 2 anos e 3 meses. Você combinou isso com a turma antes, nós né? conversamos. Eu lembro quando você assumiu, você está no seu 2º mandato, no 2º biênio, né? Que você está nessa legislatura, você praticamente selou aí os 4 anos na presidência da Câmara. E eu lembro que no início você chamou, aqui vamos combinar a regra do jogo. Isso é pênalti, isso é falta, isso é pênalti com expulsão. E nós estamos tendo um retorno, um feedback muito positivo em relação a essa metodologia. Porque uma sessão de Câmara, para que a população que nos acompanha entenda, ela é dividida em 2 momentos. A discussão do expediente, 2 horas. Em tese, até 2 horas. E depois mais 2 horas para a ordem do dia, que são os projetos votados. E nós estamos há mais de 2 anos, então, e 3 meses quase completos, fazendo com que as sessões de Câmara da cidade de Lorena, elas não extrapolem esse limite instituído pelo regimento. Inclusive, muitas das vezes, fazendo 2 votações, que é aquela votação subsequente para que projetos importantes possam já automaticamente serem encaminhados os autógrafos para a prefeitura. E isso é muito positivo, por quê? Porque em menos de 4 horas a gente consegue realmente fazer uma sessão produtiva, uma sessão que traga resultados positivos para a cidade de Lorena, sem que haja aquela questão que envolvia muitas das vezes a legislatura passada. A própria questão que você mencionou aqui das contas do ex-prefeito Fábio Marcondes e que foram agora mantidos então o parecer da Comissão de Finanças, consequentemente o relatório do Tribunal de Contas e a aprovação das contas do ex-prefeito Fábio Marcondes de 2019, foi uma prova que ela ocorreu dentro do que manda o regimento interno, mesmo fazendo a leitura de todas aquelas peças que envolviam os pareceres, o relatório, o acórdão do tribunal e a defesa do Fábio Marcondes, ex-prefeito da cidade de Lorena. Mesmo com as divergências, com a postura de um ou de outro defendendo eventualmente o seu voto na justificativa, naquilo que se referia ao prazo regimental. Isso é muito importante. E já aproveito para dizer, Éder, que existe uma possibilidade muito grande das contas do exercício de 2020, que faltam ainda do ex-prefeito Fábio Marcondes serem votadas, que já foi aprovada pelo Tribunal de Contas também, cabe aqui um destaque, serem votadas, eu acredito, se der tudo certo, já no mês de abril, provavelmente ali entre a 3ª ou a 4ª semana do mês de abril. Então a gente está trabalhando, os vereadores já estão com acesso às contas que vieram do Tribunal de Contas, já tramita, e já está na Comissão de Finanças para que os mesmos possam emitir o parecer. Então tudo isso é o nosso compromisso de celeridade também, para que a gente dê condições também daqueles que eventualmente no futuro pretendem se lançar candidato a alguma coisa, já saberem também se tem ou não saúde política para disputar eventualmente algumas eleições no futuro. E quando vir também a do atual prefeito, professor Silvio Ballerini, a ideia também é que com celeridade a gente possa, independente se for aprovado ou reprovado pelo tribunal, colocar em votação. Do prefeito Silvio vai ser só na legislatura seguinte. Eu acredito que já podemos estar recebendo, eventualmente, aí, talvez em 2024, alguma conta do exercício, por exemplo, de 2021. Mas ainda é muito cedo, está em análise técnicas ainda, algumas questões. Mas caso venha, a gente também com celeridade objetiva agora, colocar em votação. Algo também positivo que a gente vê é a participação dos parlamentares em termos de Assembleia Legislativa, Câmara Federal, né, participando, né, ativamente da vida do município, por intermédio, inclusive, dos vereadores, porque deu credibilidade hoje, né, recursos que estão chegando aí, que a prefeitura já está usando. Acabamos de anunciar agora, com recurso próprio, o prefeito vai investir 4 milhões em reforma dos espaços de saúde. Isso é muito importante, né? Ter o recurso, ter as verbas que chegam por meio parlamentar, inclusive nesses 4 milhões, apesar de ser recurso, tem também recurso que está vindo de deputados até para poder ampliar as coisas.
Com certeza. Éder, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Atos. Eu já me manifestei em outras oportunidades e ressalto mais uma vez, e olha que não tenho nenhum compromisso, por exemplo, de defender o número de 17 vereadores na Câmara Municipal, porque já não sou mais candidato a vereador para a próxima legislatura. Mas eu sempre me pego, e quando questionado sobre o trabalho dos parlamentares, principalmente da cidade de Lorena, eu vejo de maneira muito positiva. Por quê? Porque uma das funções do vereador é representar a população. O ideal seria que todos os 90 mil habitantes pudessem pensar a cidade de Lorena aquilo que desejam. Não é possível fazer isso. Então você indica os seus representantes, são os vereadores. Se você tem mais vereadores, você tem em tese mais bairros que estão sendo representados. E mais do que isso, o retorno que esses vereadores, pelo menos dentro dessa legislatura, deram ao município é muito grande. Quando o ex-prefeito Fábio Marcondes ele projetou o orçamento para 2021, era uma expectativa de 226 milhões a arrecadação. Nós aprovamos agora, no mês de dezembro, a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias, uma expectativa que em 2023 o município de Lorena arrecadasse próximo de 326 milhões, ou seja, 100 milhões a mais em 2 anos é o superávit na arrecadação do município. E isso se deve, é claro, ao trabalho do prefeito. Tem que aqui pontuar que o prefeito também é importante nessa questão, porque saiu de Lorena, foi para São Paulo, teve em contato com os deputados federais e conseguiu também exercer esse papel com protagonismo. Mas os 17 vereadores igualmente, Éder. Então quando você olha aquilo que veio de recurso por intermédio desses vereadores, você acaba verificando que o custo-benefício é muito maior. Não estou aqui questionando os outros municípios não, mas seria interessante até, se o Jornal Atos no futuro pudesse pensar, ver o retorno que cada município aqui próximo, pelo menos dessa região aqui da cidade de Lorena, através dos seus parlamentares dão para o município. E olha que o custo, por exemplo, hoje, de um vereador em Lorena é menor do que os dos nossos municípios. Então, o vereador vizinhos. acaba se pagando, né? Com certeza. Agora, você pode questionar, mas tem vereador que não trabalha, tem mas vereador um que paga pelo outro. O que precisamos é mudar, muitas das vezes, a forma como nós escolhemos os nossos representantes. A gente pode questionar se a gente está colocando aqueles que podem dar um retorno bom, melhor. Agora, jamais também nivelar todos numa única situação. Não é assim que a gente vai conseguir trazer resultados positivos. Mas eu vejo o trabalho desta Câmara, dos 17 vereadores sem exceção, muito participativo, sabem do papel coadjuvante que exercem, porque o protagonista sempre será o executor, sempre será o prefeito, que é ele que aplica as ações. Mas uma Câmara que entende o seu papel, por outro lado, ela também sabe da importância que tem e ajuda, e mais do que isso, ela consegue trazer resultados positivos para auxiliar o chefe do Poder Executivo. Longuinho, uma pergunta política para finalizar, que já são 13h07 e estamos assim com o horário exprimido, né? Você falou que não vai ser mais candidato a vereador. Qual vai ser o posicionamento do vereador, então, Fábio Longuinho, nas eleições de 24? Você vai participar de uma majoritária? Você tem intenção de ser você pensa em ser disputar uma prefeitura? Qual seria? Ou você vai estar apenas na articulação, sei lá, né? Nós temos, como todos que entram para a vida pública, o desejo e o sonho de progredir. Alguns se identificam e passam uma vida inteira, por exemplo, no Poder Legislativo. Não é o caso do vereador Fábio Longuinho. Meu ciclo dentro da Câmara de Lorena, esse ciclo vai se encerrar em 2024. E eu até brincava com alguns ali que me acompanham que eu não vou ter saudades. Eu vou ter sim boas lembranças, boas recordações de momentos vividos, mas eu acredito que esse ciclo se fecha, a minha contribuição naquilo que foi possível contribuir, eu deixei e saio com a sensação e com o dever de que busquei fazer o meu melhor para que a cidade de Lorena pudesse ter políticas melhores. E agora a gente, como todos que entram numa empresa privada, almeja crescer,
na vida pública deve ser assim, porque senão alguma coisa está errada. Nós estamos trabalhando sim para que haja a possibilidade de compor a viabilidade de uma candidatura na majoritária. A majoritária ela envolve propriamente o próprio cargo de prefeito municipal, eventualmente o cargo de vice-prefeito. E isso, o que vai fazer com que o Fábio Longuinho tome uma decisão mais próximo de quando estiver acontecendo as prévias das eleições. Mas o trabalho continua já iniciou. Porque essa formação de grupos, de composição. Eu percebo que você tem mantido uma unidade no seu grupo político de apoio, né? Porque o vereador está lá, mas ele tem toda uma constelação de assessoria, de apoiadores, de grupos, né? Partidos, por exemplo, né? Hoje você está no PSD, né? Hoje praticamente o PSD está representado com a vice-governadoria do Estado. É um partido que se tornou interessante. Tem o Gilberto Kassab, que está muito ligado ao governo do Estado, que é de um outro partido, republicano, mas a gente fala muito de partido e acho que no interior as pessoas votam mais em pessoas do que partido. Mas se de repente, né, você precisar mudar de partido, né, você teria um plano B, porque me parece que o prefeito Silvio Ballerini está sendo assediado pela cúpula do PSD, quem sabe até numa situação de eles enxergam a região de outro jeito. Hoje eu percebo, por exemplo, que, embora amistosamente vocês se comportem, hoje existe um distanciamento entre Silvio Ballerini, partidariamente falando, e Fábio Longuinho. Qual que seria o plano B? Qual que seria a sua reação? De repente, você recebe Silvio Ballerini no seu partido, e você é o presidente do partido. Nós estamos acompanhando todas as movimentações políticas, principalmente aqueles que vivem os bastidores da política. Embora as eleições aconteçam em outubro de 2024, todas as movimentações elas já se deram o seu início. E nós precisamos de um partido para sair candidato. Não existe uma candidatura autônoma na legislação brasileira. Então, você obrigatoriamente precisa pertencer a um partido. Hoje o vereador Fábio Longuinho está no PSD. O PSD hoje, conversa de bastidores, tá, Éder? Ele é objeto de 2 futuros candidatos. O do próprio professor Silvio Ballerini, que visa uma reeleição, e do ex-prefeito Fábio Marcondes, que através do o Fábio prefeito também está Thales de olho Gabriel, no PSDB? No PSD? Existe um namoro para que também o PSD possa comportar eventual candidatura do ex-prefeito Fábio Marcondes. E aí é claro que o Fábio Longuinho vai provavelmente ficar preterido em relação a essas 2 personalidades da cidade de Lorena. Um é o atual prefeito e o outro foi o ex-prefeito. Aí você me fala, existe um plano B? Nós temos uma amizade muito grande com o deputado federal Fernando Marangoni, que é do União Brasil. Nós estivemos recentemente, inclusive, em Brasília, realizando diversas agendas, e dentre as agendas nós nos encontramos com o Alexandre Leite, que é o responsável pelo União aqui no estado de São Paulo. E existe uma possibilidade muito grande da gente estar indo para o União Brasil. Então, esse plano B, talvez, o desenho seria exatamente o União Brasil, pelo qual a gente trabalhou para o Fernando Marangoni. A gente foi o segundo grupo político, ao lado do vereador Beto Pereira e da vereadora Vanessa Andréa, e o Fábio Longuinho proporcionou aí que o Fernando Marangoni fosse o deputado federal segundo mais votado pelos grupos políticos da cidade de Lorena. Então a gente tem essa possibilidade. Da mesma forma também que a gente tem notícias, por exemplo, que a ex-vice-prefeita, que saiu candidata, recentemente foi derrotada pelo prefeito Silvio Ballerini, Marieta Bartelega, está com 99,9% fechada no Republicanos. Os partidos grandes, eles obrigatoriamente têm o interesse de lançar candidatos dentro da majoritária. E aí, através de pesquisas, através de grupos políticos, aqueles que eventualmente puderem se destacar e convencer melhor os representantes estaduais e federais desses partidos terão a oportunidade de disputar as eleições para 2024. Só para você ter uma ideia, hoje, até a título de informação aos nossos ouvintes, né, aqueles ainda que continuam conosco nas redes sociais, hoje nós estamos com 2 institutos pesquisando a cidade e a região, né? Então tem interesse muito grande. Então eu admito e enxergo que existem 3 nomes praticamente que são
os mais comentados. O prefeito Silvio Ballerini, no exercício do mandato, é claro, e trabalhando a sua reeleição. O ex-prefeito Fábio Marcondes, que pediu um tempo, se eu não me engano, para sua equipe de colaboradores até maio para decidir o que ele vai fazer em termos de 2024. Nós temos a Marieta Bartelega, que é um nome, né, em construção, né, não se participa de uma eleição só para ganhar, né? Então, eu acho até que o momento da eleição dela passada, que ela perdeu para o atual prefeito Silvio Ballerini, isso aí é importante também no histórico, na aprendizagem, né? Tudo isso aí. E tem Fábio Longuinho, que eu escuto de várias fontes, que você pode, de repente, compor com alguém, ou até mesmo, dependendo do grupo, ser até um quarto nome, né? Nós temos, por exemplo, menções também num horizonte um pouquinho mais distante, o professor Munduruku, que agora, inclusive, é artista global, né? Não se sabe o que ele vai fazer aí, o que isso aí alteraria na ordem natural das coisas. É mais ou menos essa leitura. Você enxerga quantas candidaturas? Tem o Quintino também, que saiu candidato a deputado, não escondeu de ninguém que tem um pensamento de um dia disputar a majoritária também, não se sabe há quanto tempo, em que eleição, mas são nomes que Eu são mencionados. Eu acrescentaria também o ex-vereador Vaguinho, embora recentemente tenha dado uma entrevista dizendo que não é candidato a prefeito, né? Mas os bastidores talvez falem outras coisas. Então, eu acrescentaria, coisas, né? Dentro dessas possíveis pessoas citadas por você, a figura do ex-vereador Vaguinho. Mas veja bem, Éder, política é igual uma nuvem, né? Você olha para cima, você enxerga a nuvem de uma forma. Quando você abaixa a cabeça e levanta de novo, a nuvem já mudou. Então pode ser exatamente que esses nomes aí acabem ao final se agrupando. E aí, ao invés de 5, 6 candidaturas, tenhamos aí 2, no máximo 3 candidaturas. E aí as pessoas que pleiteiam essa disputa na majoritária acabam fazendo as suas alianças para uma eventual candidatura. É o que eu enxergo e é o que eu estou mais ou menos projetando para o cenário de Lorena para 2024. Composições devem ser feitas. Muitas das vezes você até tem um objetivo, tem um desejo e acaba, por falta de viabilidade, não se concretizando. Mas eu sempre falo assim, a maioria, aqui é uma análise que eu pego, uma análise pelo menos dos últimos anos. O próprio ex-prefeito Paulo Neme, a primeira eleição dele ele perdeu. Ele foi vice-prefeito do Martinho e ele perdeu para o Aloysio Vieira. O próprio prefeito Silvio Ballerini, antes de ser prefeito, ele perdeu 2 vezes. O próprio prefeito Fábio Marcondes, antes dele ser prefeito, primeiro o irmão Carlos Eugênio perdeu, depois o próprio Fábio perdeu, e aí veio e ganhou e ficou 8 anos. A Marieta, por exemplo, que pleiteia e provavelmente deve ser candidata, é uma que já experimentou a derrota e que tem tudo para eventualmente, se sair candidata, aumentar essa votação que teve, quem sabe não ser a prefeita. E nós que não saímos candidato, como por exemplo Fábio Longuinho, Vaguinho, independente de eventualmente competir e ganhar, vai servir de experiência, você não tenha dúvidas. Então é algo que deve ser pensado. A cidade de Lorena é um pouquinho conservadora, nós sabemos disso. Nós tivemos a prova, inclusive nessas eleições agora a nível de presidente, governador, 65% da nossa região de Lorena e do Vale do Paraíba votou na extrema direita. Então são nomes tradicionais, os mesmos que sempre figuram na cidade de Lorena, acabando dificultando um pouco os nomes de pessoas mais novas. Mas é o trabalho do dia a dia que vai dizer se a gente vai ter condições ou não. Quero agradecer a sua participação, pedir licença para a gente editar essa entrevista, essa parte que nós estamos comentando aqui, né? E colocar nas redes sociais também, com certeza, enfatizados. Gente, eu quero agradecer o carinho, a atenção, todos que nos acompanharam aqui. Segunda-feira, permitindo Deus, estaremos de volta com um novo Atos no Rádio, muitas informações e os acontecimentos políticos que a gente sempre frisa aqui. Há muito barulho de lata vazia na cidade, mas dentre esses barulhos
também tem a movimentação de quem vem para o ataque. E nós vamos esperar e ver e comentar. Até a próxima. Atos no rádio, simplesmente objetivo.